Expandida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 7h30, muita informação e debate aqui nos 85,7 da Rádio Bandeirantes. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Meta o dedo, senta o dedo, dê um like aí para nós. Legal demais ter a sua participação. No Fala Galera de hoje, ouvinte participa mandando para cá a sua participação. É áudio ou texto? Ambos curtos, para que a gente possa dar aqui a atenção e colocar o maior número possível de participantes. 971021493. Atenção para os bugrinos. O Guarani acerta em demitir Humberto Louser. Bugre fez hoje uma reunião e no começo da tarde emitiu uma nota oficial demitindo o técnico Humberto Louser. Está sem treinador para a próxima partida. O Guarani vai jogar agora na próxima segunda-feira. E neste jogo, quem está ministrando os treinos, né? A partir de hoje é o Rodrigo Leitão, que era o auxiliar fixo da casa junto com o Alexandre Pena. Então a pergunta para você que é bugrino é justamente essa. O Guarani acerta em demitir Humberto Louser. E para os pontepretanos, quem você, pontepretano, escalaria no lugar do Gé, suspenso pelo terceiro cartão amarelo? E qual o seu palpite para o jogo de amanhã contra o São Paulo? Partida marcada para as 18 horas, a Ponte que vai inaugurar o novo placar eletrônico. Repito, para os pontepretanos, quem você escalaria no lugar do Gé, que não vai jogar, né? Porque está suspenso pelo terceiro amarelo. Tomou o terceiro cartão na vitória 3-0 contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. E aproveita também e já coloca aí qual é o seu palpite para o jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo. 971021493. É o WhatsApp para você participar com mensagem de áudio e também mensagem de texto. Bom, vamos às pautas do programa de hoje. Do Guarani, Humberto Louser é demitido após terceira derrota consecutiva no Paulistão. Além do treinador, Guarani também confirmou o desligamento do auxiliar
Ricardo Chuva e do preparador físico Marcelo Rolling. Agora o Bugre vai em busca de um novo técnico para a segunda metade da primeira fase do campeonato estadual. Treinamento desta sexta-feira está sendo comandado pelo auxiliar Rodrigo Leitão, juntamente com Alexandre Pena. Eles é que vão comandar o time do Guarani na próxima segunda-feira. Isso caso o Guarani não apresente antes, um novo treinador. Aproveitamento de Humberto Louser na atual passagem pelo Guarani. 12 vitórias, 9 empates e 10 derrotas em 32 jogos. 46% de aproveitamento. Guarani perde para Inter de Limeira, placar de 1-0 no Brinco de Ouro e chega à terceira derrota consecutiva no Paulistão e permanece na lanterna do Grupo B, com apenas 4 pontos somados. Bruno Mendes sofre trauma no tornozelo e vira preocupação no Guarani para a sequência do campeonato estadual. Bugre volta a campo somente na segunda-feira contra o Novo Horizontino, às 21 horas no estádio Jorjão, lá em Novo Horizonte. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Não é só futebol. Torcedor autista do Guarani realiza sonho e ganha presente de aniversário. Também lá no portal você pode acompanhar detalhes da demissão do Humberto Louser. Pautas da Ponte Preta. João Gabriel fala sobre a sua estreia como titular no time profissional da Macaca. Vamos ouvir também Nilson Júnior. Ele fala sobre a readaptação ao futebol brasileiro. Felipinho desembarca em Curitiba para realizar exames médicos no Atlético Paranaense, que deve ser anunciado pela equipe paranaense nos próximos dias. É revelado por Hélio dos Anjos, meia se despede da Macaca com 44 jogos e 2 gols marcados. Diretoria alvinegra não confirmou se a multa corresponde ao valor especulado. 7,5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, a Ponte recebe o São Paulo amanhã às 18 horas no estádio Moisés Lucarelli. Contra o tricolor, Macaca busca se aproximar do líder Palmeiras. Palmeiras que ontem venceu o Ituano, Placar de 2-0 foi a 13 pontos. A Ponte tem 9. Gé, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é desfalque confirmado na Macaca. Igor Inocêncio volta a ficar à disposição do técnico Brigatti. Ponte tem o segundo melhor ataque do Paulistão, com 10 gols marcados, e o artilheiro da competição, Gé, com 4 gols. 4 gols, Gé, ao lado do Rafael Veiga, do Palmeiras, que também tem 4. Ponte Preta e EZ Cremones fecharam parceria com a empresa Prox Media para a instalação de novo placar de LED padrão Arena no estádio Moisés Lucarelli. O painel tem tamanho de 4 metros de altura por 15 de comprimento, com tecnologia em LED de última geração. A inauguração oficial será no duelo contra o São Paulo. Hoje, daqui a pouco, logo mais à noite, a empresa que está instalando o painel vai fazer um teste. E amanhã, aí é para valer, contra o São Paulo, o painel será inaugurado. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Conheça a trajetória de João Gabriel, lateral promessa da Ponte Preta. Tem uma matéria muito legal, muito interessante com o João Gabriel lá no portal. Vale a pena
especialmente você que é ponte pretano, dar uma olhada, tá? É só entrar lá no carlosbatista.com.br. E tem as pautas, notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pautas do dia. Pauta 1. Cuiabá critica postura e diz que Corinthians não pagou multa por Antônio Oliveira. Cristiano Dresch, presidente do clube, disse que houve, entre aspas, falta de respeito da equipe paulista na negociação com o treinador português. Deveriam ter ligado para o Cuiabá e comunicado que iriam começar a negociar com o Antônio. Em relação à multa, até agora não foi paga, ninguém entrou em contato conosco para pagar. Agora há pouco, né? O Corinthians anunciou que efetuou o pagamento da multa. Pouco mais de R$1 milhão é a multa rescisória do contrato do Antônio Oliveira. E aí é uma corrida contra o tempo. A equipe corintiana tenta ainda inscrever o treinador para comandar no final de semana contra a Portuguesa o time do Corinthians. Mas agora já foi pago, né? O Corinthians anunciou o pagamento. Notícia 2. Campeão brasileiro de 1987 e da Copa do Brasil em 2008, Sport se juntou oficialmente a Ceará e Fortaleza e vai buscar o reconhecimento de mais um título nacional para a sua história. O objetivo dos clubes é uma equiparação do grau de importância do torneio Norte-Nordeste com a taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada entre os anos de 1967 e 1970, e que ganhou o status de campeonato brasileiro em 2010, reconhecido e homologado pela CBF. Pauta 3. Pai de Hendrick sofre racismo em jogo da seleção brasileira contra a Venezuela no pré-olímpico. Jogador do Palmeiras publicou nas redes sociais um vídeo de torcedores adversários fazendo gestos, imitando macacos na direção do seu pai, Douglas Ramos. CBF se posicionou oficialmente sobre o ocorrido, se solidarizando com os familiares de Hendrick. São notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. 17h13, com Lucas Pessoa. A mesa de áudio, hoje voo solo. Ele também faz o trabalho no switcher, o corte da imagem, e aqui você recebe aí pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas a imagem do estúdio digital, já preparado para todas as plataformas. Esse aqui é um dos mais belos estúdios das emissoras de rádio de todo o Brasil. Aliás, o complexo aqui de comunicação é um dos mais belos complexos. Eu que já visitei inúmeras emissoras de rádio, né? Viajava muito pelo Brasil afora, fazendo futebol, transmitindo o jogo, e sempre gostava de ir conhecer os estúdios das principais emissoras do Brasil. E fiz isso durante muito tempo. E o complexo aqui da Bandeirantes é um negócio gigante, né? Tem 2.400 metros quadrados de construção. Isso é um terreno gigante que tem aqui estacionamento para mais de 400 carros. Mas a parte estrutural, né? O prédio tem 2.400 metros quadrados de construção, abrigando, melhor dizendo, aqui 4 emissoras. A Rádio Bandeirantes, onde estou falando neste momento, a Rádio Educadora FM,
a Rádio Band FM e a Rádio Nativa FM. Tudo isso num bloco só, onde estão aqui todas as emissoras nos estúdios colados um ao lado do outro. Abrigando também aqui no complexo uma emissora de TV, a Band TV, que comunica aqui através do sinal da Band Campinas para mais de 8 milhões de habitantes. São 86 municípios que recebem o sinal da Band Campinas. E o portal Band Multi, portal de internet que também coloca lá todas as notícias de Campinas e toda a região. Isso tudo forma o complexo de comunicação, que tem também um estúdio especial para transmissão de futebol. Então tem o estúdio digital, esse aqui é para a realização de programas. E tem um estúdio exclusivo, que é um estúdio que serve também para a gravação de podcast, e é um estúdio específico para a transmissão dos jogos. Quando o jogo está acontecendo fora, quando o jogo é em Campinas, aí nós estamos lá no estádio, né? Quando o jogo é fora de Campinas, aí a transmissão é feita dentro de um estúdio. Mas a Bandeirantes tem um estúdio próprio, especial somente para a transmissão dos jogos. E esse então é o complexo de comunicação João Jorge Saad. 17h16. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Venha para o Carnaval Telenote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenote. Vem! Acesse telenote.com.br. Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 20 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos à pauta do dia, ou às pautas. O Guarani acerta em demitir Humberto Louser? Só o tempo vai dizer. É uma decisão perigosa. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Não dava mais para continuar da maneira que estava. O time não respondia, não jogava, não vencia, só perdia. E se a diretoria tomou essa decisão, eu espero que tudo se encaixe na sequência. Mas é uma decisão muito arriscada. Quem você escalaria no lugar do Gé suspenso pelo terceiro amarelo? E qual o seu palpite para o jogo de amanhã contra o São Paulo? Meu palpite é empate. Eu escalaria o Gabriel como atacante. Batista. Ouvinte continua participando. 971021493 é o WhatsApp. 971021493. Mensagem de áudio e também mensagem de texto. O Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados de concessionárias do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentre esse grupo, destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade de preços justos e, como o carnaval chegou, eles vão te presentear com o desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km, gastando pouco. Nivus com bônus de até 11 mil. Taos Highline com bônus de até 19 mil. T-Cross com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero e saldo em 24 vezes. Mas não para por aí. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. E os dois que eu falei por último agora, também com taxa zero. Não perca essa oportunidade. Visite a loja mais próxima de você ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Bem, é o seguinte, tá dizendo aqui o ouvinte mandando pra gente mensagens de texto. Batista, se você fosse o presidente do Guarani, depois do jogo de ontem você iria até o vestiário e demitiria o Louser ou ainda não? Boa tarde, Laco de Campinas. Ô Laco, eu não sou muito afeito a esses rompantes. Acho que não se trata disso, né? Eu convocaria uma reunião, se eu fosse o presidente. Convocaria uma reunião e comunicaria o técnico que, no dia seguinte, às 10 da manhã, a reunião estava marcada para a sala da presidência. Lá na sala da presidência, eu faria o comunicado, dizendo, agradecendo tudo aquilo que foi feito pelo treinador, mas que futebol é assim mesmo, né? E essa é a cultura do futebol brasileiro.
a coisa não estava dando certo. E aí apertaria a mão do treinador e faria, portanto, a demissão, né? Esse negócio de esses rompantes, vai no vestiário, chuta a porta, demite, não faz parte do meu jeito de ser, né? Da minha vida. Eu acho que antes de qualquer situação profissional é necessário o respeito ao ser humano, à pessoa, antes do profissional, por pior que seja o profissional. Existe lá uma pessoa que tem uma história, que tem uma família. Então é necessário respeito às pessoas, porque isso faz parte do ser humano, né? É respeitar o ser humano. Boa tarde, Batistão e amigos da Band Campinas. Certo demitir o Louser? Claro, não seria possível demitir o elenco todo, pois há ex-jogadores em atividade aí no nosso bugrão, que não deveriam estar aí. Porém, não dá para trocar o pneu com o carro andando, né? Que o outro treinador consiga extrair algo melhor desse elenco que, na minha opinião, vai sofrer para escapar do Paulista e na Série B do Brasileiro do rebaixamento. Que Deus nos ajude. Grande abraço, Batistão e amigos da Band HSG. Gilberto Delegá, bairro Matão, Sumaré. Aliás, só uma correção, né? Eu disse aqui que o Rodrigo Leitão, junto com o Alexandre Pena, que estão treinando o time do Guarani a partir de hoje, vão comandar o Guarani, a menos que o Guarani contrate um novo treinador. Mas não tem como, mesmo que o Guarani contratasse um novo treinador, ele não vai dirigir. Porque primeiro tem que sair a rescisão contratual do Humberto Louser no BID. A partir daí, o Guarani estará liberado para a contratação de um novo treinador. Esse novo treinador, e o BID fecha agora, tá? Às 19 horas. Agora, 17h27. Portanto, pouco mais aí de 1h30 para fechar o BID. A menos que o Guarani tenha uma velocidade absurda, impressionante, e tente aquilo que o Corinthians está tentando, para já contar no jogo do Corinthians contra a Portuguesa com o novo técnico Antônio Oliveira. Acho que o Guarani não conseguirá, né? Então, o que é que tem que fazer? O que tem que fazer é que essa dupla aí vai ter que ganhar do Novo Horizontino. É a única coisa que interessa para o Guarani nesse momento. O que eles vão fazer, aí é um problema deles. E de que maneira vão proceder, é um problema deles. Mas o único resultado que interessa para facilitar um pouco a vida do novo treinador, né? Que daí assume na próxima quinta-feira, quando o Guarani enfrenta o Santo André. Quinta-feira, logo depois do Carnaval. Pega o Santo André no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, uma vitória contra o Novo Horizontino é o melhor dos mundos. Ganha, vai para 7 pontos e depois pega o pior time do campeonato para dar uma arrancada aí com a chegada do novo treinador, que provavelmente deve ser anunciado nesse final de semana, né? Alguns nomes ainda especulados. Claudinei Oliveira, treinador da Chape. Parece que ia cair lá, mas desistiram e não caiu. Mas o Guarani não está procurando só treinador desempregado. Outros nomes. Jorginho Campos. É uma pretensão antiga do Ricardo Moisés, que é o CEO do Guarani. O Marconato, André Marconato, gosta muito do Claudinei Oliveira. O Ricardo Moisés gosta do Jorginho. Tem também lá o técnico do CRB, Daniel Paulista, que fez um bom trabalho pela equipe do Guarani, mas, a exemplo de outros treinadores, foi escorraçado pela torcida do Bugre quando a campanha não era legal. Então, acho mesmo que o Guarani deve divulgar nesse final de semana e na segunda-feira o novo treinador deve ir a Novo Horizonte, mas aquilo de praxe, normalmente praticado pelo futebol. Fica lá numa das tribunas, lá num camarote, né?
nas cabines de rádio para assistir o jogo, mas quem vai comandar é a dupla Rodrigo Leitão e Alexandre Pena. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batistão, que é o Moisés de Galha. Eu acho que vai dar empate, Ponte São Paulo. Torço para que ganhe, mas eu acho que vai dar empate. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Você sabe qual o valor que a Ponte vendeu o Filipinho? Já que o senhor Eberlin disse que ia ser transparente, né? Ia ser, na administração dele ia ter transparência total. E vocês estão sabendo o valor que ele foi vendido pelo Atlético do Paraná? Um abraço para todos vocês aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço, muito obrigado para você, Moisés, que participou aqui com a gente. Olha, a especulação, a Ponte não divulga, mas a transparência ela é feita através da satisfação que é dada ao conselho. Existe um conselho e o conselho, os conselheiros ficam sabendo do valor da transação. Mas especula-se que a Ponte receberá 7,5 milhões por 70% dos direitos econômicos. Mas isso não é oficial. É apenas e tão somente uma informação de bastidor, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa tarde. Marcos Grécia de Campinas. Batista, Loser é um bom treinador. Os resultados não estavam vindo, mas se é para ser justo, não tem que mandar ele embora. Tem que mandar embora quem contratou o elenco. Elenco fraco, limitado, sabe? Não dá para colocar a culpa no treinador. Ele pediu peças que não vieram. Agora, colocar a culpa nele é complicado, né? Sei lá, é o que eu penso. Não tem como demitir quem contratou, né? Porque o Guarani ele é administrado por um conselho. Não é um presidente. Existe um presidente, mas existe um conselho. São 7 pessoas que fazem parte desse conselho. Todas as decisões são tomadas pelo conselho. Hoje teve uma reunião lá que começou por volta de 12:00 e pouco. E os conselheiros todos estavam lá, né? Os conselheiros não, desculpa, os membros do CA, Conselho de Administração. E também a participação do executivo de futebol, que é, no momento, né, quem está ocupando o cargo é o Juliano Camargo. Então, o que acontece? As decisões são decisões em conjunto. O Juliano Camargo é o executivo de futebol do momento, mas ele não tem autonomia para tomar a decisão. Olha, eu vou contratar esse, ou vou contratar aquele. As decisões são decisões de comando. São decisões de consenso, são votações que são feitas para tomar as decisões. E aí, como é que você vai demitir o conselho? Não tem como demitir o conselho, ele foi eleito. Teve uma eleição e na eleição o conselho foi eleito e depois o conselho elegeu o presidente. Então a única maneira que tem é destituir, é impeachment, e para isso precisa uma Assembleia Geral, teria que convocar uma Assembleia Geral. Eu nunca vi na história do futebol, por causa de contratações ruins, algum clube promover uma Assembleia para destituir o presidente. Nunca houve na história. Normalmente, quando se tem um impeachment, é por vários outros motivos, né? Que passa por corrupção, que passa por negócios mal elaborados e mal justificados, coisas desse nível. Agora, por contratar, por ter feito uma contratação ruim ou contratações que não deram certo, eu não enxergo, assim, nenhuma possibilidade de acontecer um negócio desse tipo. Não funciona dessa maneira, né? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. E é assim, o Humberto Louser, sim, foi demitido, mas a informação é que ele fez uma relação de 32 jogadores para serem contratados. Não contratar os 32, mas dar relação dentro daquilo que o Guarani teria de verba para contratar os jogadores
e, salvo engano, foram 13 contratados pelo Guarani. Dentre os 13, apenas um, o Anderson Leite. Só esse foi contratado da relação dos 32 que o Humberto Louser colocou lá numa planilha encaminhada para o Conselho de Administração. 17h34 em Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Olha, eu vou aqui uma vez mais falar a respeito desse assunto porque é um assunto muito importante. A Aroma das Ervas possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável ou porque não pode comer sal. Não é porque você não pode consumir sal que não vai consumir uma comida deliciosa. Então, é pensando nisso que a Aroma das Ervas desenvolveu essa linha sem sal. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional! 17h36. Vamos com as informações. Falando da Ponte Preta. A Macaca joga amanhã, hein? Partida marcada para as 18 horas. A transmissão começa um pouco mais cedo com o Edu Pinheiro, o incomparável. Mas às 18 horas a bola vai rolar. Vladimir Catarino, informações da Macaca. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, 7ª rodada do Campeonato Paulista. 18 horas pega o São Paulo no majestoso sábado de carnaval para manter o ritmo, não perder aí a batida da bateria. A Ponte busca mais uma vitória no campeonato. Depois do triunfo sobre o Botafogo, 3-0, com pandeiro e tudo para cima da Pantera, a Ponte chegou a 9 pontos ganhos e está na 2ª colocação do Grupo B, na zona exatamente de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Para o jogo de amanhã, Batista, o técnico João Brigatti terá a ausência do Gé, principal goleador da Macaca, também artilheiro do Campeonato Paulista ao lado do Rafael Veiga. Já marcou 4 gols no campeonato, né? Marcou em 4 partidas das 6 disputadas até aqui, mas recebeu o 3º cartão amarelo, tá fora. Em contrapartida, o Igor Inocêncio, que cumpriu suspensão automática na última rodada, pode voltar ao time se esta for a opção escolhida pelo técnico Brigatti. O time que utilizou um esquema tático diferente, né, com 3 zagueiros na partida contra o Botafogo, também fica essa expectativa, se vai manter esse esquema, né, se vai ter um esquema diferente, tudo isso, claro, a gente vai saber somente amanhã, quando for divulgada a escalação da Ponte Preta para o jogo contra o São Paulo. Quem foi muito bem contra o Botafogo, Batista, foi o garoto João Gabriel, né, ele que entrou numa fria, entre aspas, né, se é que podemos dizer assim, até porque 18 anos, vindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como a Ponte não teve nem o Igor Inocêncio nem o Luiz Felipe, o João Gabriel foi para a direita, foi muito bem, elogiado pelo Brigatti. Ele fala sobre essa estreia como titular no profissional da Macaca. Primeiramente, eu fiquei muito feliz, né, pela oportunidade que o Brigatti estava me dando, ele me deu total confiança, falou que o grupo confiava em mim, tinha total apoio do grupo. E eu fiquei tranquilo para jogar porque foi o que eu sempre quis, então com certeza estava preparado para esse momento. Só que eu fiquei até tranquilo porque eu pensei,
mais um jogo de vários outros que eu vou ter na minha carreira, então eu fiquei tranquilo em relação a isso, porque é isso que eu vou seguir na minha carreira, então eu fiquei tranquilo, não fiquei tão nervoso assim não. Outra novidade na Ponte Preta para a partida contra o Botafogo foi o zagueiro Nilson Júnior, né, formando ali a tríade de zagueiros da equipe da Ponte Preta com o Luiz Aquim e também com o Edson. Também foi bem o Nilson Júnior. Todo o sistema defensivo da Ponte Preta foi bem lá em Ribeirão Preto. E o Nilson fala sobre a sua readaptação ao futebol brasileiro, ele que não estava atuando no país. Cara, muito feliz, né, pela estreia, né, tava esperando por esse momento. Eu passei aí, meu último jogo foi em novembro, né, e cheguei aqui, fiquei, né, nessa readaptação de trabalho, né, de coisa, né, também de alimentação também, né, que não vinha me alimentando bem esse dia, mas graças a Deus deu tudo certo, esperei meu momento, né, fui trabalhando ali quietinho e graças a Deus tudo certo. E como você falou, estrear no momento desse, né, com a grande vitória, o time jogando bem, é muito importante para mim. E agora é manter essa sequência, manter esse trabalho que eu sou obrigado a vir fazendo, né, e dar sequência para que possamos ainda melhorar cada vez mais, né, porque nós ganhamos o jogo, mas também tivemos, né, ali uns momentos de sofrimento, mas é normal de jogo, agora é trabalhar para que possamos ainda mais evoluir ainda mais, né, e dar sequência ao campeonato, que é classificação, que depende. Eu falei sobre a ausência do Gé, mas não vai ser a única ausência, né, da Ponte Preta para a partida contra o São Paulo com relação à equipe que vinha jogando no campeonato, porque o Felipinho também não vai jogar, mas aí é porque o Felipinho não vai mais vestir a camisa da Ponte Preta, ele já está em Curitiba, realizando exames lá no Furacão, deve ser anunciado pelo Atlético, reforço aí para a sequência da temporada. Ele sai da Ponte Preta após 42 jogos, 2 marcados, inclusive um deles, né, o último deles foi marcado exatamente na partida anterior à do Botafogo, no empate contra o time do São Bernardo. Ainda não há uma confirmação da Ponte Preta com relação a essa negociação, mas especula-se que o valor aí da multa para a saída do Felipinho seja de 8 milhões de reais. E claro que a Ponte Preta, no momento oportuno, deverá divulgar detalhes da negociação. Um aporte financeiro, né, independente do valor, sempre é importante, até porque os cofres da Ponte seguem bastante combalidos. Boa sorte ao Felipinho caso essa negociação realmente ela se concretize. Amanhã, com relação ao jogo contra o São Paulo, os ingressos já estão à venda. Bilheterias serão abertas, Batista, a partir da 1h da tarde desse sábado, até às 18h45, quando terminar o primeiro tempo. Os ingressos sendo vendidos na bilheteria aos preços de R$ 40 na arquibancada, R$ 60 no setor VIP e R$ 100 a vitalícia. A Ponte que vai ter uma novidade na inauguração do seu novo placar eletrônico. O próprio clube diz que é o maior placar eletrônico do futebol, né, do interior do estado de São Paulo. É uma parceria da Ponte Preta com a empresa EZ Cremones, que fecharam essa parceria também com a empresa Proxmedia, que vai instalar esse placar eletrônico no estádio Moisés Lucarelli, 4 metros de comprimento, né, aliás, 4 metros de altura, 15 de comprimento, tecnologia de LED, última geração, coisa linda, amanhã no estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e São Paulo, jogo que vai ter a arbitragem do Fabiano Monteiro dos Santos, vai ser auxiliado pelo Evandro de Melo Lima e pelo Leandro Matos Feitosa. No VAR estará o José Cláudio Rocha Filho. É a Ponte Preta, quer manter o embalo, né? Quer manter aí esta boa sequência no campeonato. Tem jogo duro, pega o campeão, super campeão do Brasil, o São Paulo, joga amanhã, 18h, no Majestoso. Batista. E eu tenho um recado para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantirá a você e a sua empresa o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a Unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade.
Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área. E o número 3776-2400. A Sudeletro entrega também em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse o site sudeletro.com.br. O CH, 17 horas e 44 minutos. Claro, naturalmente, o jogo de amanhã é muito difícil, né? Por razões óbvias. O time do São Paulo tem mais jogadores que decidem, jogadores de qualidade técnica, do que a Ponte. Só que o futebol não tem essa lógica. Existe uma ideia de que quando o time é melhor, é mais acentuado tecnicamente, ele tem possibilidade de vencer, tem mais possibilidade. Mas a Macaca fez 2 jogos extraordinários. E também, estou falando Português e Botafogo, e também contra o São Bernardo, jogou bem também. Aliás, para mim foi o melhor jogo que eu vi no Campeonato Paulista, 3-3, jogo cheio de alternativas. Aí a vitória diante da Portuguesa, aí a Ponte, determinado momento do jogo lá, tomou sufoco, soube sofrer, né, como gostam de dizer aí os modernos. E contra o Botafogo, a Ponte passou o carro, esmerilhou, acabou, destruiu com o time do Botafogo. Fazendo uma extração de tudo isso, dessas 3 partidas, que em 3 jogos a Ponte, em 9 pontos, a Ponte ganhou 7 e marcou 10 gols. É muita coisa, né? Não dá para simplesmente olhar com um olhar lateral para uma situação como essa. A Ponte chamou a atenção. Em 3 jogos, 9 pontos disputados, 7 pontos conquistados e marcou 10 gols. Então, fazendo uma estratificação disso, você acha que a Ponte tem, mesmo não sendo favorita e inferior tecnicamente, ousar e vencer e tentar vencer e conseguir uma vitória contra o São Paulo? E olha que teve gente um dia atrás, um tempo atrás, que chamou João Brigatti de retranqueiro, né? É tudo muito relevante o que você colocou e é fato. O momento da Ponte é de crescimento. E o São Paulo também vive um momento de muita confiança, né? Não só pela conquista da Supercopa Rei, mas você percebe que desde o ano passado, um trabalho deixado pelo Dorival Júnior, agora está sendo, né, continuado pelo professor Carpini. É um trabalho muito sólido. O São Paulo tem um bom time. E acho que é mais time, mesmo com o momento bom da Ponte. Agora, Batista, eu me surpreendi com a partida de Ribeirão. Me surpreendi positivamente. E o que chama atenção é que contra a Portuguesa, a Ponte tinha problemas de escalação, o João foi lá e surpreendeu e ganhou lá dentro do Canindé. A partida do São Bernardo você já descreveu, eu só não tenho certeza que foi a melhor partida do campeonato, mas ela seguramente está entre as 3 melhores partidas do Paulistão até agora. Os 3-3 contra o São Bernardo foi um jogo muito complicado. O São Bernardo é um time muito chato. E jogar contra o Botafogo em Ribeirão, o Botafogo está fazendo uma campanha bem razoável, também tem muito peso, e a maneira com que a Ponte se portou merece destaque. E tudo isso, nós estamos falando do momento, as 3 últimas partidas. Então o momento da Ponte é bom. Então se o São Paulo tem um time que a Ponte precisa respeitar, se o São Paulo tem valores individuais melhores do que a Ponte, o momento da Ponte merece muito respeito também. Então eu tenho certeza que a partida vai ser, eu espero que seja, estudo no campo teórico, uma partida boa de se assistir, muito disputada. Não é clichê não o que eu estou dizendo, estou falando, né, pesando as duas características ou os 2 momentos, né? Momento bom da Ponte, de superação da Ponte, e o momento individual de confiança e os valores técnicos que São Paulo tem.
Eu, como palpite, eu até no meu destaque já dei. Eu acho que a partida tem cara de empate. Ela vai ser muito... Uma partida que eu tenho a impressão que vai ser de muito estudo. Muito estudo. E a Ponte, ela errou muito pouco em Ribeirão, né? E errou também muito pouco na partida contra a Portuguesa. E se esta maneira, e eu não sei qual será a maneira da Ponte atuar, se com 3 zagueiros, se com 2 zagueiros, com Igor Inocêncio por dentro, ou com Igor Inocêncio voltando para a lateral direita, a manutenção do menino Gabriel do lado do campo, na lateral, ou ele vai fazer uma outra coisa... Eu não vou arriscar porque o João tem surpreendido, e tem surpreendido positivamente. Eu não sei se ele está armando um jeito diferente de trabalhar, que é trazer um time e uma maneira de jogar diferente a cada partida, ou é circunstancial. A princípio eu acho que é circunstancial, porque ele está cheio, ou estava cheio de problemas. O tempo foi passando, os jogadores foram... As contratações recentes, né? Foram sendo colocadas aí no bid, mais jogadores à disposição, e o leque abriu de opção. E ele tem trabalhando bem isso. Mas tudo isso já faz parte do passado. O desafio de amanhã contra o São Paulo é uma outra circunstância. E não é que é mais fácil, menos complicado ou muito mais difícil. Não se trata disso. Eu acho que primeiro, eu pelo menos faço assim, eu volto primeiro os olhos pro time da Ponte. Vejo, analiso o desempenho, os jogadores à disposição, a condição física desses jogadores e também o momento de confiança. Isso faz muita diferença, principalmente para o time inferior tecnicamente. Para você equilibrar um jogo desproporcional tecnicamente, você precisa estar equilibrado mentalmente e com confiança. O time já deu o cartão de visitas no Campeonato Paulista para todo mundo. Olha, a Ponte não é o melhor time tecnicamente, mas é um dos times mais aguerridos que o campeonato teve e está tendo até agora. E para você jogar contra time que tem muita garra e corre muito e se dedica e se entrega, é complicado até para o São Paulo, que é eu não vou chamar de favorito, mas tem mais time nesse momento do que a Ponte. O São Paulo acabou de conquistar um título, eu não sei como é que está internamente, né? Normalmente quando você conquista um título, comemora um pouquinho mais, às vezes acontece um relaxamento. Eu não sei como é que o São Paulo estará amanhã. Agora, no papel, na capacidade individual e até coletiva, o São Paulo tem mais time do que a Ponte e está pontuando muito bem no Campeonato Paulista. Então vai ser uma prova de fogo. Se eu sou o treinador, o comandante da Ponte, eu tento tirar o maior número, o maior peso possível da responsabilidade das costas do jogador. É o típico jogo que se qualquer coisa conquistada tem que ser comemorada. Porque o São Paulo tem mais time nesse momento que a Ponte. Agora, eu quero observar uma coisa muito importante, e isso eu tenho que dar relevo. O momento do time é bom. É muito bom. E se a Ponte for parecida com a Ponte de Ribeirão e a Ponte do Canindé, o São Paulo vai precisar correr pra caramba para poder vencer a Ponte, porque vai ser um jogo extremamente difícil para o São Paulo, Batista. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças: pare de fazer apenas a manutenção corretiva, faça a manutenção preventiva, porque ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis. E você pode contar com a Rocha Autopeças. Escolha um mecânico da sua confiança e adquira as peças na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Você também pode pegar lá o WhatsApp da loja mais próxima de você. Aí você vai fazer o contato diretamente com o vendedor.
Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! 17h54, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Fala, galera de hoje, você acha que o Guarani acerta ao demitir o Humberto Loser? Olha, eu a princípio, e por princípio, não gosto de troca de treinador em meio de temporada. Aliás, esse negócio de trocar treinador, normalmente, é desvio de foco, porque a batata começa a assar, e se você não toma uma atitude, você não pode mandar o elenco todo embora, e foi o dirigente mesmo que montou. Então, agora hoje ninguém mais fala que não sei quem não jogou bem, que a zaga é isso, que não sei quem é aquilo, que o goleiro demorou para ser trocado. Não, agora o assunto, está vendo aí, o assunto é Humberto Loser. Então não estou dizendo que o Guarani fez por desvio de foco, não. Eu, a princípio, não gosto. E mais, estou dizendo genericamente que quando o dirigente genericamente, qualquer clube faz isso. Quando a coisa está muito complicada, demite o treinador para dar uma satisfação, ganha um fôlego, tira um pouquinho o foco e continua o trabalho. Não estou dizendo que foi essa a intenção do Guarani, até porque eu, antes do jogo contra o Santos, Batista até repercutiu isso na TV, o Guarani jogou com o Santos, depois jogou contra o São Bernardo e depois jogou contra a Inter de Limeira. Antes do jogo contra o Santos, eu disse, olha, qualquer resultado ruim na Vila, eu acho que pode ter novidade, aí pode balançar no cargo o técnico Humberto Loser. Por quê? Porque a gente conhece a cultura do futebol brasileiro. Mirassol, não São Bernardo. Mirassol. A gente conhece a cultura, é que o São Bernardo foi antes. A gente conhece a cultura do futebol brasileiro e sabe como é o procedimento dos dirigentes. E mais, agora sem querer colocar a coisa da maneira com que elas são praticadas genericamente por quase todos os dirigentes. Mas analisando pontualmente o caso do Guarani, nós percebemos que o time parou de jogar. E também é dose para mamute, 14 jogos, somando-se Série A e Série B. Aliás, Série B do Brasileiro e Série A1 do Campeonato Paulista é muita coisa. 14 jogos e você obter apenas uma vitória, essa última e recente, contra o Ituano lá em Itu. Aliás, boa apresentação. É muito pouco. E aí a insatisfação da galera era geral e eu baseei o meu ponto de vista e essa análise que fiz antes do Guarani jogar com o Santos, aqui tendo esse feedback diário que a gente tem da torcida e dos nossos ouvintes. Não tinha um a favor. Todo mundo queimando e atribuindo total responsabilidade à maneira do time jogar ao treinador. E que o treinador não tem repertório, que o esquema é sempre o mesmo, que as alterações são sempre as mesmas, que o time não tem organização, que o time é uma música de uma nota só e parará. Então, juntando tudo isso, 3 jogos, eu falei, não vai acabar bem, eu acho que balança se perder. Perdeu, continuou, né? Aí perdeu pro Mirassol, do jeito que perdeu de virada, continuou, e aí perdeu ontem para a Inter, aí ficou insustentável. A princípio, ou por princípio, eu não sou a favor. Mas nesse caso, o Guarani tem uma conta cruel aqui. Ele já jogou 6 vezes e marcou 4 pontos. Se ele somar o mesmo número nos outros 6 jogos, com 8 ele cai. Então o que ele precisa para não cair quem somou 4 pontos em 6 jogos? Tem que fazer 8 ou 9 nos outros 6. É mais do dobro do que ele somou até agora. E eu acho que o time não ia reagir porque o ambiente se deteriorou e aquele negócio. Quando as coisas começam a desencaixar, você tem que tomar, às vezes, uma atitude de impacto. Acho o Humberto um bom treinador, acho o Humberto um cara sensacional, correto, muito jovem, já com conquistas, pouquíssimo tempo de carreira, já tem título, já tem acesso, já foi campeão da Série B, já subiu com o Guarani, é um cara diferente. Agora, não sei, da 30ª rodada da Bezona do ano passado até agora, 6ª do Paulista da Série A1,
Não sei o que aconteceu. A coisa desencadeou num verdadeiro abismo. Só cai. Não há recuperação. E parece que o time também perdeu a personalidade. Então, num cenário desses, mesmo por princípio sendo contra, eu acho que a diretoria do Guarani acertou. E o fala galera, e todo respeito ao Humberto Loser, que ele tenha uma grande continuidade de carreira e que vá muito longe na sua carreira, porque competência para isso não lhe falta. Quanto ao fala galera Ponte Pretano, quem você escalaria no lugar de Gé, suspenso pelo 3º cartão amarelo? E qual o palpite para o jogo de amanhã? Contra o São Paulo no Moisés Lucarelli, e estreia um craque amanhã, o placar, o novo painel. Tô brincando, mas é uma atração. Acho que o torcedor deve comparecer para ver. Diz aí a Ponte que é o maior de todo o interior, e eu espero que a torcida, para apoiar o time, tenha também mais essa atração, para dar boas-vindas lá ao novo painel de LED, o novo placar eletrônico da Ponte, colocado ali entre as duas torres da fachada principal do estádio Moisés Lucarelli. Palpite? Difícil, hein? Empate. Se a Ponte tivesse com o Gé, né, e não tivesse negociado o Felipinho, apesar dela não admitir ainda oficialmente, parece que o Pix está vindo aí pela Regis Bittencourt, pegou um caminhão tombado, teve congestionamento, o Pix não chegou ainda, mas daqui a pouco a Ponte admite, porque o jogador não é louco. Ele não ia pegar um avião aqui depois do jogo, exatamente, chegou de Ribeirão e pegou o avião e descer lá no aeroporto Afonso Pena em Curitiba, dar entrevista dizendo que está muito feliz, que sabe do aumento da responsabilidade, mas que é um passo importante na carreira, parará. Já com a malinha nas costas, estava só com uma mochilinha o Felipinho, alguém estava puxando a mala dele para puxar o saco. É assim mesmo. Aí tinha uma van esperando, ele entra na van, dá um positivo para todo mundo que estava filmando, e aí não foi vendido ainda. Então o que o Felipinho foi lá? Ele tem uma tia lá que operou a vesícula? Ou ele tem um tio lá que estava com um encravado e o Felipinho levou ele na podóloga? Foi isso que ele foi fazer em Curitiba? Viajou negociado. Ninguém é louco. Agora, a Ponte daqui a pouco vai dizer, não, nós não anunciamos, porque ainda não estava sacramentado em nível do pagamento. Agora podemos admitir, até porque o pagamento não poderia não cair e o Felipinho ainda oficialmente, quando nós dissemos que não tínhamos negociado, ainda era jogador da Ponte. A chamada saída honrosa, mas já foi. Felipinho é jogador do Atlético Paranaense, boa sorte para ele. Então no palpite, quem é que vai ganhar? Tô chutando empate aqui, mas se a Ponte tivesse o Felipinho e tivesse o Gé, mesmo com o São Paulo ostentando a exuberante forma que ostenta no momento, com uma belíssima campanha e vindo de título aí contra o Palmeiras, eu ia me atrever aqui com uma ressalva, se a Ponte jogar com a raça que tem jogado nas últimas partidas, vai ganhar do São Paulo. Agora, nós não sabemos como é que o João vai reorganizar, são dois jogadores importantíssimos, o Gé que fez 70% dos gols da Ponte até agora, e o Felipinho, que é o termômetro do meio-campo, o maior ladrão de bola da Série B do ano passado, e um exímio marcador e um bom passador de bola, um cara que chega à frente, que já fez gol aí outro dia, né, contra o São Bernardo, num 3-3 aí da Ponte em cima da hora, no penúltimo jogo, último jogo em casa. Então, cuidado, vamos ter cuidado, porque nós não sabemos como é que vai armar, e vamos torcer, né, para que o time pelo menos mantenha a mesma postura, mas vai tirando um, tira mais um. Daqui a pouco o João mesmo, num momento muito bom da carreira, não vai conseguir trocar todos esses pneus. Perfeito. Com o carro andando. E para mim, quem joga, eu escalaria, sim, por questões de similaridade de estilo, de se parecer bem no posicionamento, no jeito de jogar, eu escalaria no lugar do Gé o Gabriel Novaes, que aliás entrou bem no último jogo em Ribeirão e deu assistência para o Ramon Carvalho do terceiro gol da Ponte. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível.
100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. 18h05, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na mega loja em Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Bolles. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. Ontem o fechamento da sexta rodada, o Mirassol goleou o Santo André por 4-0, o Palmeiras venceu o Ituano 2-0 e no Brinco o Guarani perdeu para a Inter pelo placar de 1-0. Com isso, a classificação pelos grupos. Grupo A, liderança do Santos 15 pontos, o Ituano é o segundo colocado com 4. No grupo B, a liderança do Palmeiras com 13 pontos, a Ponte Preta ocupa a segunda colocação com 9 pontos. No grupo C, a liderança é do Red Bull Bragantino com 10, o Mirassol é o segundo com 9. Um detalhe que o Corinthians é o lanterna com apenas 3 pontos e nesse momento está a 4 do terceiro colocado, que é o time da Inter, que tem 7 pontos. E no grupo D, a liderança é do São Paulo com 13 pontos, o São Bernardo é o segundo colocado com 11 pontos. Atenção para a classificação geral, que define os rebaixados e também os mandos na próxima fase. O Santos até aqui tem a melhor campanha, são 15 pontos, porém em 6 jogos. São Paulo e Palmeiras aparecem na sequência com 13, porém com 5 jogos. O Guarani na classificação geral é o 12º colocado com 4. A Ponte Preta é a 7ª melhor campanha com 9 pontos. E na zona do rebaixamento estão Corinthians e Santo André. Vamos aos jogos de mais uma rodada, 7ª rodada, que terá início já amanhã. Amanhã, sabadão, tem início, portanto, a 7ª rodada do Paulistão. 18 horas, com a narração de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, tem Ponte Preta e São Paulo. Amanhã, 8h15,
Fluminense, Bragantino e São Bernardo. Domingo, 4 da tarde, Inter de Limeira e Botafogo. Às 16 também, Corinthians e Portuguesa. Às 18, Mirassol e Santos. Também às 18 no domingo, Água Santa e Ituano. E na segunda-feira, 2 jogos fecham a rodada. 7 da noite, Santo André e Palmeiras. E às 9 da noite, tem Novo Horizontino e Guarani, também com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Pelo pré-olímpico sul-americano, que dará 2 vagas para as Olimpíadas de Paris. Ontem o Brasil suou, mas venceu a Venezuela pelo placar de 2-1. No outro jogo deste quadrangular final, Paraguai e Argentina empataram por 3-3. No domingo, a definição. O Brasil, nesse momento, é o segundo colocado com 3 pontos. O Paraguai tem 4, os 2 primeiros se classificam para os Jogos Olímpicos de Paris. No domingo, portanto, tem Brasil e Argentina. O Brasil joga pelo empate. E no outro jogo, Venezuela e Paraguai. Campeonato Paulista da Série A2, amanhã jogos da 8ª rodada de um total de 15 na primeira fase. 3 da tarde, 4 partidas, Capivariano e São Bento, Monte Azul e São José, Taubaté e Oeste, Juventus e 15 de Piracicaba. Às 4, Velo Clube Comercial, às 5, Ferroviária e Rio Claro, 18h30, Linense e Primavera, e fechando a rodada amanhã tem Noroeste e Portuguesa Santista. Na Série A2, a liderança é do São José com 17 pontos, o São Bento é o segundo colocado com 16. Na zona do rebaixamento, Monte Azul com 5 e Comercial com 4 pontos. Está aí, portanto, em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h11 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Continue mandando para cá suas participações via WhatsApp ou através, aliás, o WhatsApp através de mensagens de áudio e de texto também. Os temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira colocar aqui na mesa de debates. 971021493. E atenção, alô Campinas e toda a região. Quer construir ou reformar com muita economia? Então vai para o Carnaval Telha Norte. Lá sua obra dá samba. Ainda mais com os produtos da Souvenir. Veja só, tinta Souvenir acrílica fosca branca rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, balde 25 quilos, só R$ 89,90. São ofertas válidas até o dia 21 de fevereiro. Então corre lá para a Telha Norte agora, porque você tem mais, hein? Toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. É isso mesmo que você ouviu. Visite a loja de Campinas, na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores. Por isso que eu digo, carnaval com muita economia para sua obra ou reforma é na Telha Norte. Aproveite e confira também no site telhanorte.com.br. Rádio Bandeirantes. 18h13, ouvinte no ar. Oi. Tá tudo bem, ô Gramária? Fala, Gramária. Com as negociações do Felipe Amaral, Eliel e Filipinho, a Ponte tem um respiro para salários durante o ano? O que você acha? Abraço. Abraço, creio que sim, né? Veja, 3 milhões do Amaral, por 70%, né? Mais 7 milhões e meio não confirmados, mas é o que o Atlético pagou pelo Felipinho.
são 10 milhões e meio. E mais 800 pelo Eliel. Então, 10,5, 11,300, né? Então, 11 milhões e 300. Acredito que sim, deve dar um respiro, pelo menos por enquanto, né? Já que a Ponte tem muitas dívidas. Mas, sendo direto na resposta, sim. Analisando, eu não tenho nas mãos os números. Eu não sou do departamento de finanças da Ponte. Mas, a grosso modo, olhando à distância, dá a impressão de que sim, vai ter um respiro. Mais um ouvinte no ar. Batista, para de ser imparcial, Batista. Para de ser imparcial. Isso que você está falando não é o real. O real é o seguinte: você pode demitir sim o CEO e você pode demitir sim o executivo de futebol, tá? Você pode demitir o CEO e você pode demitir o executivo de futebol. É esse que tem que ser demitidos. Não estou falando no conselho, mas tem que demitir o CEO e o gerente de futebol. Esses dois têm que ser demitidos. Agora, isso pode. Então não seja imparcial. Olha, eu não estou sendo imparcial. Se você quiser entender dessa maneira... Batista, eu ele até errou o que ele falou para você. É. Ele está querendo dizer para você não ser parcial. Imparcial você está sendo. Então, mas ele está dizendo assim, tem que demitir, pode demitir o CEO, pode demitir o executivo de futebol. Sim, mas não foi isso que eu disse. Eu disse que as decisões são decisões de conjunto. Foi isso que eu expliquei, né? Se ele não quer entender, o problema é dele, mas eu acredito que eu fui claro na minha explanação. As decisões todas são decisões de comando, né? Decisão do conselho de administração. Não é de uma pessoa. A pessoa pode colocar no debate, né, o que ela pensa. Olha, eu gostaria de contratar jogador X. Aí vai para a votação. Pode ser que a opinião dela seja debatida e seja vencida dentro desse debate, nessa votação. Agora, enfim, né? Não entendeu, não tem nenhum problema. Vamos em frente, mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde, aqui é Renato do Jardim Santa Lúcia, Ponte Pretano. Batistão, aquela convocação que você costuma fazer aí do Ponte Pretano vivo, no Majestoso, faz uma aí, pô. Tem um camarada aqui, amigo de longa data, o William, do Matão. Pense num cabra pé frio, rapaz. Pense num cabra pé frio. Não tem um jogo no Majestoso com ele na arquibancada que a Ponte ganha. Contra a Portuguesa ele ia, teve que fazer hora extra, não foi, a Ponte ganhou. Pé frio, pé de gelo. Faz uma convocação pra ele ficar em casa amanhã, assistindo na televisão, ouvindo a Bandeirantes aí no rádio. Dá essa força pra nós aí, pra Macaca sair com os 3 pontos aí, Batista. O William, pé frio, fica em casa, rapaz. Alô, alô, William, pé frio. Lugar de pé frio vivo é em casa, ouvindo a Rádio Bandeirantes, tá bom? É o seu amigo aí, né? Amigo é desse jeito, sabe? Amigo é aquele que apronta para o outro amigo. E quanto mais apronta, mais amigo é. É assim que funciona a amizade entre homens. É assim que funciona a amizade masculina. É sempre aprontando para o amigo, né? Claro que ele deve ter gravado e daqui a pouco já estará esparramando isso em todos os grupos de WhatsApp. Sacana pra caramba, hein? Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, boa tarde, Alex Santana. Boa tarde, Gleger, CH, Tigrão, Terror. Não deu pro Bugre, né? Mais uma vez a equipe deu azar, né? Muitas bolas ali que poderiam ter entrado, um pênalti que, né, de interpretação, o VAR chamou. Mas é isso aí, o time perdeu. De fato o time não vinha rendendo na mão do Loser desde o ano passado, né? Aí poucos pontos para ganhar aí em várias rodadas, o Loser não conseguiu conquistar esses pontos. Então vamos parar com esse negócio aí de é bom treinador, as peças é ruim, para. Tá cheio de time ruim jogando bem aí, gente. Entendeu? Todo time pequeno quando chega em algum lugar é porque entrosou, o técnico foi bem. Então sem essa de técnico bom. Entendeu? 2009 o Guarani subiu. Pega o time que tava na mão do Vadão.
Quem que tinha lá naquele time de bom? Só jogador comum. Então, técnico bom faz time ruim jogar. Ponto. Um abraço a todos. Abraço, Dedé, tá dizendo Batista, o expediente da CBF encerrou hoje e só retoma na quinta. Será que vai dar tempo de inscrever um novo treinador para o jogo com o Santo André? Esse é um problema, hein? Feriado de carnaval. Não vai dar tempo. A menos que inscreva na quinta-feira, né? Porque quinta-feira provavelmente vai estar funcionando o expediente. Ou será que os caras vão emendar? Pô, não é possível. Tudo volta a funcionar na quarta-feira, após o meio-dia. No Rio? No Rio de Janeiro. No Rio? No Rio é difícil, hein? Você quer que quarta-feira de cinzas volta tudo a funcionar no Rio? Você tá morando na Suíça ou no Brasil, Batista? Então, não vai dar para inscrever aí o novo treinador do Guarani não, hein? Pro jogo contra o Santo André, bem lembrado aqui pelo nosso ouvinte. Vai voltar o Rio a funcionar a meio pau na segunda-feira da semana posterior ao carnaval, depois do almoço, e todo mundo com o zóio apertadinho que nem... Não fala. Pô. Que nem 3 pontinhos de papagaio, apertadinho e vermelho. Boa tarde, Batista. Vitória da Ponte. Só não sei ainda se vai ser 1-0, ou 2-0, ou 2-1, ou 3-1. Abraço, Carlos Batozinho, Armando Tempestade em Itatiba. Opa, cuidado aí, hein? Valinhos também. Valinhos também, Tempestade. Então... vou falar pra você, se cair tudo que tá ameaçando aqui, olha, vamos ter que substituir o meio de transporte aqui. O carro fica em casa e nós vamos sair de canoa a remo. Ouvinte no ar, mais um. Ouvinte participando conosco. Olha aqui, valeu Batista, boa tarde. Valeu Humberto, não foi um momento tão bom assim, mas é difícil trabalhar com promessa não cumprida. Quem sabe no futuro próximo, com profissionais mais sérios, você volte. Carlos do Castelo. Abraço, muito obrigado pela sua participação. E eu tenho um recado para você do Sicredi. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Informações do Guarani. Vladimir Catarino está chegando para atualizar o boletim do Bugre. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. E aquilo que era até esperado, né? Já era muito especulado, acabou se confirmando no começo da tarde desta sexta-feira. Humberto Louser não é mais o técnico do Guarani. Ele não resistiu aos maus resultados, né? Culminando com a derrota ontem para a Inter de Limeira, jogo realizado no estádio Brinco de Ouro. Segunda derrota seguida do Guarani no Brinco de Ouro nesse Campeonato Paulista. Terceira derrota consecutiva, né? Nos números gerais da competição. 4 pontos conquistados em 6 rodadas e o rendimento muito abaixo do esperado.
acabaram culminando com a saída do técnico Humberto Louser, foi demitido hoje. Ele dirigiu o Guarani, Batista, em 31 jogos, né, com 12 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, aproveitamento menor que 50%, na casa aí de 48%, o aproveitamento do Humberto Louser, ele que já havia sido técnico do Guarani, primeira passagem em 2018, foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, e nas 3 passagens no clube, realizando aí 85 partidas, segundo o técnico com mais jogos pelo Guarani no século, perdendo apenas do Vadão. A gente já percebia ontem na entrevista coletiva, após o jogo contra a equipe da Inter de Limeira, que o técnico Humberto Louser estava bastante abatido, né? Bastante cabisbaixo, não quis muita conversa, respondeu as perguntas de maneira muito vazia, muito breve. A gente percebia que algo estava errado mesmo e acabou culminando com a confirmação da sua demissão, que foi feita no começo da tarde de hoje através de nota oficial divulgada pelo clube. Na nota, comunica além da saída do técnico Humberto Louser, o auxiliar técnico Ricardo Chuva e também o preparador físico Marcelo Rollen, eles deixam os cargos, não estão mais no Guarani, não seguem no Guarani para a sequência desse Campeonato Paulista. Mas não dá tempo para ficar se lamentando ou pensando naquilo que já passou, né? Até porque já tem jogo na próxima segunda-feira. O Guarani volta a campo contra o Novo Horizontino fora de casa. O treinamento desta sexta-feira foi comandado pelo auxiliar Rodrigo Leitão, juntamente com Alexandre Pena. Até aí a diretoria do Guarani, conselho de administração, definiu o nome do novo treinador para a sequência da temporada. Além da questão do técnico Humberto Louser, que saiu, também uma preocupação com relação ao Bruno Mendes. O atacante deixou o campo ontem com dores, né? Com 11 minutos da primeira etapa ele foi substituído, um trauma no tornozelo. É preocupação do Guarani não somente para o jogo de segunda-feira, mas para a sequência do campeonato estadual. Ele que vinha numa boa sequência, né? O Bruno Mendes, mas vai ficar um tempo fora. O Guarani joga segunda-feira, 9 da noite, fora de casa contra o Novo Horizontino. Nesse momento, mesmo que o torcedor do Guarani não queira, mas a briga é contra o rebaixamento. Afinal, o time está a 1 ponto acima da zona do rebaixamento. Precisa voltar a somar pontos, voltar a vencer para sair dessa situação complicada. A gente aguarda aí quando o Guarani definir e divulgar o nome do novo treinador para a sequência do Campeonato Paulista. Batista. 18h26 e aí, CH, Guarani joga somente na segunda-feira e é uma partida dura. Enfrentaram o Novo Horizontino, mas a última vitória anterior àquela diante do Ituano, porque nos últimos 14 jogos, o Guarani conseguiu apenas uma vitória, que foi aquela diante do Ituano. E antes dessa vitória diante do Ituano, o Guarani havia vencido o Novo Horizontino, no dia 30 de setembro, Campeonato Brasileiro da Série B, Brinco de Ouro, placar de 2-1. Portanto, foi lá nessa data que o Guarani havia vencido a última partida e voltou a vencer somente aquele jogo diante do Ituano. Então, uma vitória em 14 jogos. Passa também a demissão do Louser, né? Por esse acúmulo. Claro que não tem nada a ver um campeonato com o outro, são campeonatos diferentes, elencos diferentes, mas o treinador é o mesmo. Então, claro que arrastou de um ano para o outro essa questão negativa de um tempo muito longo sem vencer uma partida. E aí, pode ser uma coincidência o Guarani voltar a vencer diante do Novo Horizontino. A diferença é que no 30 de setembro o jogo foi aqui em Campinas. E agora segunda-feira vai ser lá, em CH. Não tem, para mim não tem uma coisa, é só dado estatístico e coincidência. E eu também não considero dado estatístico de um campeonato para outro, porque a circunstância é completamente diferente. E respeito quem pensa diferente, tá? É só a minha opinião, apenas a minha opinião. O momento era ruim, o ambiente, me parece, não era dos melhores. As decisões do Humberto não foram coerentes. O jogo de ontem nem precisa ser nenhum especialista para ver a confusão que ele acabou fazendo no segundo tempo. Ele tem insistido e insistiu com algumas circunstâncias e ele morreu abraçado com elas. Algumas escolhas, insistência na zaga,
e principalmente a formação de meio campo. Eu tenho certeza que o próximo treinador que for contratado, ele vai mudar o meio campo do Guarani. Mas eu tenho certeza absoluta. O tempo vai dizer quem tem razão. E eu não comento para ter razão. É o que está muito claro para mim. Tem jogado, jogador aí no meio campo tem sido escalado sem ter condição de jogar. Vamos ver como é que vai ser o próximo capítulo. Sobre segunda-feira, o favorito absoluto é o Novo Horizontino. Pelo momento, pelo clima, pela insegurança e pela indefinição. Ninguém sabe quem vai comandar o time, vai comandar, né, auxiliar técnico da casa, essa coisa toda. De repente encaixa e vai lá e ganha o jogo. O Novo Horizontino não é uma seleção brasileira, mas jogando lá não dá. Eu não consigo enxergar uma outra circunstância a não ser o Guarani ser derrotado na segunda-feira. Não. Se acontecer algo diferente, eu espero e torço que aconteça, o Guarani vai me surpreender. Qualquer coisa diferente de uma derrota na segunda-feira, para mim é surpresa. Por tudo aquilo que a gente assistiu até agora e pela desorganização do todo, não é? Esse problema do Bruno Mendes preocupa, evidentemente, que é um jogador que ajuda demais. E vamos ver, tomara que o Guarani, né, quando ele tomou a atitude de demitir, ele já tem o plano para contratar. Porque essa coisa de demitir, demorar uma semana para tomar atitude, pode ser fatal. Qualquer erro de movimento das peças agora pode comprometer a temporada no Campeonato Paulista do Guarani. Por isso que eu sou contra a demissão, mas reconheço que não dava para continuar do jeito que estava. Então é uma decisão da diretoria, eu respeito, né? Não faria desta maneira, mas respeito, não estou no dia a dia, e eu espero que o Guarani tenha a competência de trazer um comandante que dê conta do recado, que não venha com invencionice, não é? Com nome sugerido, e agora chove, né? Por empresário querendo arrumar emprego para técnico há um ano desempregado. Eu não sou aqui, não vou dar conselho para ninguém. Quem sou eu para dar conselho? Mas eu teria muito cuidado na escolha do comandante daqui para frente. Muito cuidado. E já, evidentemente, você não tem que trazer um comandante para tampar só apenas, né, o local do Humberto Loser. Eu já planejaria um campeonato brasileiro, um técnico que possa preencher a expectativa da diretoria que comanda o Guarani. Agora, a decisão de demitir foi e é extremamente perigosa, mas é uma decisão do CA e eu espero que eles tenham sucesso. Mas eu já estava preocupado e estou mais ainda, Batista. Bem, são 18 horas e 32 minutos em Campinas. E para você, Tigrão, quais modificações que você acredita que o time vai sofrer com essa mudança de treinador? É uma dupla que vai dirigir o time. Rodrigo Leitão estava aí, auxiliar fixo, e o Alexandre Pena, que também já estava aí. Os dois vão vão o Rodrigo dirigir. Leitão é aquele menino que jogou na Ponte, que foi revelado na Ponte nas categorias de base? Não. Não é o mesmo. Ele comandou as categorias de base da Ponte Preta durante, acho que 2 anos, né? Que ele Então ele jogou na Ponte, Batista. Ele foi revelado, jogou Taça São Paulo, pintou muito bem, era uma promessa, e depois acabou, como jogador, acabou não vingando. O mesmo. Não tenho conhecimento de que ele jogou na Ponte, mas com certeza... mesmo. Se é aquele que trabalhou na Ponte, é o mesmo. Ele rodou, depois acabou não explodindo do jeito que a gente imaginava como atleta, e depois, logo em seguida, ainda muito jovem, ele trabalhou na Ponte e na base. É o mesmo, então. Conhece futebol, menino muito bem formado. E, né, quem que é o outro que vai na dupla com ele? Alexandre Pena. Tá bom, então que boa sorte pro Rodrigo Leitão, pro Alexandre Pena. Agora, você está me perguntando quais as alterações possíveis. É porque, veja, cada treinador tem uma maneira de enxergar o negócio, né? Por exemplo, o Humberto Loser, nos últimos jogos aí, ele pegou uma mania. E, aliás, é coisa lá do Fernando Diniz e o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, também tem
essas manias, né? Então, veja, o Guarani estava ganhando do Mirassol até 35 minutos do segundo tempo. Aí ele fez uma alteração até por ordem médica, de problema físico. Não estava aguentando mais o Heitor, ele tirou o Heitor. Normalmente, quando isso ocorre, não tem um lateral no banco, aí coloca ali um zagueiro ou um volante para fazer a função. Não, ele colocou João Vitor. E aí o Mirassol empatou e virou. E ganhou de 3-2 do time do Guarani. Nesse jogo contra a Inter, qual é o lado que saiu o gol da Inter a 52 minutos? Novamente, ele tirou o Heitor e colocou um jogador que é atacante para poder fazer o Mário Douglas, que é atacante para poder fazer o lado do campo, lado direito de defesa. E o gol aconteceu do lado esquerdo de ataque e aconteceu o gol do time adversário, o time da Inter. Então, pelo menos essas invencionices, eu acredito que esses dois aí não vão fazer, hein, Tigrão? Eu acho que não. Eu acho que quando você simplifica, ou você faz invencionice, como você usou esse termo aí, você vira professor Pardal, ou você tem complexo de Santos Dumont, né? Ou de Benjamin Franklin, ou sei lá, de tantos outros aí, de Grambel, cara que inventa as coisas, né? Ou de Walt Disney, você gosta de fazer história, de construir histórias de fantasia, aí você faz essas coisas. Então, ou você tem esse complexo, ou você é um cara convicto, fala assim, não, peraí. Porque você vê, o invencionice, você que falou o termo, o João Brigatti não cometeu invencionices lá em Ribeirão Preto, só que ganhou. Aí aquilo que dizia o Otto Glória. O treinador vai de besta a bestial num piscar de olhos. Né? Quando ganha, é gênio. Quando perde, é professor Pardal. É assim mesmo. E é assim que a banda toca. E quem não tiver estrutura emocional para aguentar esse tipo de avaliação, tem que mudar de profissão, né? Tem que mudar, tem que trabalhar numa coisa diferente. Treinador de futebol é uma explosão. É um negócio diferente. Tem muito treinador aí que não está trabalhando e não é por falta de convite, sabe, Batista? Parece um convite aqui, vou pensar, e o cara está curtindo a vida, sabe por quê? Porque é uma vida de estresse 24 horas por dia. Você quer um exemplo ou não? Onde é que está o Mazola Júnior? Hã? Tá sem clube. A informação que eu tenho é que ele está morando lá no Guarujá, praia todo dia. Mazola nos ouve, se estiver ouvindo lá pelo aplicativo, pode me ligar. Mas eu obtive essa informação através de uma pessoa que é amiga próxima do Mazola, ex-atleta também. Vou reservar aqui a fonte, até por uma questão ética. Ele falou, diz que não quer mais, de vez em quando aparece lá um negócio ou outro, não aguenta mais o mundo do futebol do jeito que é. Daqui a pouco aparece o Mazola em algum clube, pode ser. Mas então o que eu estou dizendo? O treinador, ele é muito pressionado o tempo todo. E às vezes ele inventa, é assim mesmo. Quando inventa e dá certo, ele vira gênio. Quando ele inventa e dá com os burros na água, acontece o que aconteceu com o Humberto ontem, né? Ele é extremamente homenageado às avessas pela torcida. Então eu acho que auxiliares ou auxiliares permanentes do clube e tal, eles vão mexer o mínimo possível. O mínimo possível. Por exemplo, o Bruno Mendes não vai jogar, saiu de muleta, né, Batista? Ele saiu sem pisar no chão e o pé dele estava uma batata roxa, né? Daquelas bem grandes, infelizmente. Saiu quase que carregado de campo e depois usou, salvo engano, usou até muleta para ir embora depois do banco para o vestiário. Então tá fora o Bruno Mendes, vai ter que se pensar numa fórmula. Como é que vai ser? Eles estão observando, é difícil imaginar. O que eu vou ficar de campana é outra coisa, CB. Isso eu vou ficar. Como que o time vai reagir em campo? Por exemplo, se o time chega lá comendo a grama, é uma gíria do futebol, que comendo a grama é quando os caras estão pilhados. Estão correndo, estão atropelando, estão dando rasteira em cobra. Estão dando voadora no vento. Se acontecer isso, eu vou tirar uma conclusão. Os caras não estavam mais muito entusiasmados com o loser. E vão agora querer mostrar um futebol que eles não estavam mostrando para depositar na conta e nas costas do treinador os insucessos obtidos até agora. A culpa não era nossa, o problema era o treinador.
E isso eu vou ficar atento. Agora, se o time chegar lá e jogar do mesmo jeito, porque também o que os auxiliares vão fazer? Mágica? Eles vão quebrar um galho. Vão lá, vão escalar, vão orientar, vão fazer a preleção, vão falar do Novo Horizontino, todo mundo sabe como é que é. Mas dizer que eles vão fazer milagre, não vão. Agora, se o time estiver voando, dividindo e empurrando o Novo Horizontino para trás e chegando na frente e pegando toda a segunda bola e intensidade lá na lua de alta, aí eu vou ser obrigado a dizer o seguinte, ó, tá vendo? Tá provado aí que o vestiário não estava legal. Isso é o que mais importa. Agora, eu acredito em pouquíssimas mudanças, até porque eles não vão querer colocar a cabeça a prêmio aí, nem tem autonomia para isso. Eles, como funcionários do clube, vão para colaborar. Claro que os dirigentes, né? Executivo de futebol, CEO, presidente, vai todo mundo querer bater um papo com os atletas. Ó, moçada, estamos aí, a situação é crítica, mas vocês não estão sozinhos, vocês gozam do nosso respeito, vocês podem contar com o nosso apoio, o Guarani precisa muito de vocês nesse jogo. É tudo aquela coisa do pijama treino, porque para treinar mesmo não dá tempo, né, Batista? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado de carnaval. Domingo tem que viajar para Novo Horizonte, que é longe pra caramba. E jogou ontem, hoje folgou. Amanhã faz um me engana que eu gosto, viaja domingo e joga segunda. Então agora é mais na conversa, no pijama training, mas assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, eu não acredito em grandes mudanças, não. Eu mexeria na zaga, eu manteria o Regis no time e eu sem o Bruno Mendes, para jogar fora de casa, fortaleceria o meio-campo num 4-4-2 com 3 volantes, o Regis e 2 atacantes. Eu traria o Derek novamente de centroavante, né? E deixaria o Reinaldo balançando, como ele tentou fazer ontem, ora na direita, ora na esquerda. Quando ele estiver na direita, passa para apoiar o ataque, o lateral da esquerda. Quando ele estiver na esquerda, passa o lateral da direita. Assim, um mexidinho bem simples, fechando um pouco o meio, congestionando o meio, diminuindo o raio de ação do Novo Horizontino, agrupando o time e seja o que Deus quiser. Agora, uma coisa é alteração nominal. Sai Joaquinzinho e entra Tiãozinho. Outra coisa é alteração tática. Vou mudar a plataforma. E outra coisa que para mim é mais importante do que essas duas anteriores juntas é atitude. É isso que eu vou ficar muito atento. O time vai mostrar uma outra cara em termos de comportamento, aí fica claro, né? Ó, não é que os caras queriam derrubar, mas eles estavam insatisfeitos. Ou vai ser a mesma coisa, esse time medroso, esse time que a bola queima os pés, esse time que tem jogador que às vezes está em condição de receber a bola, ele vira de costas e sai correndo para não receber, ou ele fala para mim não que eu estou marcado, ou ele, a hora que alguém olha para ele para fazer um passe, que ele vai ter que dividir, que tem alguém por perto para marcá-lo, ele bota a mãozinha em alguma parte do corpo, aperta ali a virilha, aperta o posterior. Então é o seguinte, é isso que eu quero ver. Agora, se não correr o dobro, o triplo do que está correndo, ainda mais com o Novo Horizontino vindo de derrota, que é muito raro de acontecer, derrota em casa, perdeu para o Red Bull Bragantino, ô Batista, não ganha não. Tá certo. Não ganha não. O self-service é uma delícia de primeira qualidade com a maior variedade que você já viu. O rodízio de pizza, então, é sensacional. É a melhor pizza de Campinas, saborosa e com muito recheio. De quem que eu estou falando? Do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias no almoço. Carnes, saladas, massas e tem feijoada também. E tem comida japonesa também. Pratos à la carte, rodízio de pizza, às noites de terça a sábado, viu? Pizzas saborosas com mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete, pizza de sorvete. E tem cervejas geladíssimas, grande variedade de sucos, ambiente agradável, salão climatizado, bom atendimento e preço baixo.
ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, que é o proprietário, o CEO ali daquele complexo gastronômico na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. 974106068. 974106068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. 18h44, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 47 minutos em Campinas. Só para não ficar dúvida, ô Tigrão, eu tô com relação ao Rodrigo Leitão. É um site aqui que tem o currículo dos profissionais. E tô com ele aberto aqui do Rodrigo Leitão. Joguei futsal num bom nível. No futebol fui atleta de categorias de base. Me graduei em educação física. Bacharelado em treinamento desportivo. Antes disso estudei no Cotuca, colégio técnico da Unicamp, onde desenvolvi meu gosto pela física e pela matemática, pela lógica e pelo caos. Fiz mestrado e doutorado na área de ciências do esporte na Unicamp. É ele mesmo. Me especializei em bioquímica e fisiologia do exercício e também em pedagogia do esporte. Agora aqui embaixo, ele está dizendo assim, ó: trabalho como treinador de futebol desde 2005. Antes disso, fui treinador de futsal. No futebol, passei pelas categorias de base de alguns clubes como Paulista de Jundiaí, Desportivo Brasil, Ponte Preta, Santos e Corinthians.
e no futebol profissional, 15 de Piracicaba e Ituano. Então, ele está dizendo, passei por categorias de base. Como jogador. Mas ele não frisa isso. Não, falou sim. Porque, olha, ele diz assim, Batista, no futebol passei por categorias de base, né? E aí ele tá dizendo como atleta. Como treinador, ele já tinha frisado no parágrafo anterior. Treinador de futebol e treinador de futsal. Aí, quando ele fala no futebol, passei pela base, aí tá implícito que é como atleta. É ele mesmo, Rodrigo Leitão. Estudou na Unicamp, no Cotuca, pintou muito bem na Ponte, mas é um cara de uma cabeça. E jogava que posição? Meio campista, meia avançado, meia. Você pegar aí Taça São Paulo de trás, esse menino não tem 40 anos, Batista. 46. Já tem 46, o tempo passa muito rápido. Mas eu me lembro dele... Não, é verdade, eu me lembro dele em Taça São Paulo, né? Ele era uma promessa, tal, sabe? Que negócio que pinta, às vezes você fala, pô, esse cara, assim, cadenciado, bom passe, tô vendo ele jogar, né? E depois enveredou, foi estudar, enfim, desistiu da carreira como atleta de futebol profissional, mas se preparou para ser treinador, né? Se preparou, ele disse aí. Treinou time de futebol de salão e time de futebol de campo também. É o Rodrigo Leitão, sim. Até pelas escolas que ele citou aí onde estudou, que ele inclusive chegou a conceder entrevistas pra gente na época e frisava isso. Até existem algumas coincidências, por isso que eu não me esqueci. Existem algumas coincidências comigo. Por exemplo, eu não estudei no Cotuca, mas o meu filho estudou. Ele falou aí, se especializou em bioquímica. Eu sou técnico em nível médio em bioquímica antes, claro, de fazer a universidade, e aí cursei a faculdade de Direito, né? Ele estudou na Unicamp, então é o Rodrigo Leitão, sem dúvida nenhuma. Se botar para falar aí lá, ele for na coletiva, ele vai dizer sim, joguei na Ponte até a categoria de júnior e jogou no profissional algumas partidas. 18h51 em Campinas e o assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o indicado no manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu. A marca número 1 é a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h52 em Campinas. Diz aqui o ouvinte, marcou gol de pênalti no Maracanã, pela Ponte. Rodrigo Leitão, Paulo do Bonfim. Dizendo que o Rodrigo Leitão marcou um gol de pênalti para a Ponte no Maracanã. Não é ele, não. O ouvinte está equivocado, né? Não é não. Lá quem marcou foi o Piá, depois teve um outro meio-campista da Ponte, da base. Eu já vou levantar, não lembro o nome agora, não vou me lembrar. Mas da base, você narrou vários jogos dele, ele bateu um pênalti lá decisivo, a Ponte disputando para não cair. E vou dizer outra para você, eu estava lá no Maraca transmitindo esse jogo. Eu já lembro o nome dele já. Ouvinte participando, Guarani do professor Pardal. Até ontem não se contentava em jogar mal e empatar. Tinha que perder para deixar a família bugrina decepcionada e envergonhada. Não vejo o time fraco, vejo um time enfraquecido pela teimosia do senhor Louser e diretoria omissa, incapaz de se indignar com a apatia e ausência da tradição bugrina. E insistiram muito até que o Guarani ficasse em situação vexatória, que tenham sensibilidade e dignidade
para recuperar antes que aconteça o pior. Ainda dá tempo. Olha, eu concordo com o ouvinte, né? O time do Guarani foi montado para conseguir a classificação, não para disputar rebaixamento. E tem aí alguns bons jogadores. Aliás, um elenco muito melhor do que vários times que estão fazendo campanha muito melhor do que o Guarani no Campeonato Paulista. O ouvinte agora há pouco disse aí, técnico bom faz time ruim jogar. Nem sempre, mas sim. Estou vendo nesse Campeonato Paulista técnicos que estão aí tirando leite de pedra, conseguindo realmente uma campanha muito superior à qualidade do elenco que ele tem nas mãos. Então, já há algum tempo. E outra é o seguinte, tem a questão também de sorte. Fala, mas futebol não tem sorte, tem competência. Claro que tem competência, mas tem sorte também. Aquela bola do Camacho. O Camacho acertou um balaço, ela explodiu no travessão. Se faz o gol, seria um golaço. E o lance do Regis matou no peito, um lance plasticamente excepcional. Matou no peito, deu uma canhotaça, parte do estádio gritou gol, ela chacoalhou a rede, mas pelo lado de fora. Se faz o gol, seria um dos gols mais bonitos do Campeonato Paulista 2024. Agora, o C não joga, né? Então, quando a fase é boa, esse tipo de lance, jogadas assim, quase sempre resultam em gol. Quando a fase é ruim, uma jogada espetacular e a bola não entra. Então, quem sabe, né? No futebol tem muito dessas coisas. Quem sabe uma mudança de treinador dá uma quebrada também nesse astral altamente negativo. Quebra, né? Muda. Quebra essa energia ruim. E é assim mesmo, às vezes até dentro de casa, a coisa não tá muito legal aqui. Você dá uma saída e dá uma refletida, dá uma andada a pé, respira a natureza pura. Quando você volta, parece que sabe aquela nuvem negativa já se dissipou, né? E isso até dentro da casa da gente, isso existe, energias negativas. E o Guarani estava no momento, está ainda, de energias negativas e em torno do Humberto Lousa. As coisas não estavam dando certo. E daqui a pouco ele estoura aí num outro time, faz um baita sucesso. E aí, para que você saiba, já está no nosso grupo aí, graças ao incomparável Edu Pinheiro. Esse jogador que o ouvinte disse que fez gol de pênalti contra o Flamengo no Maracanã, importantíssimo pênalti, que ele confundiu com o Rodrigo Leitão, esse você vai lembrar bem. Rafael Ueta, também da base. Encontro sempre o Rafael Ueta lá num hortifruti. Quando vou lá fazer as compras, né? Eu encontro lá, de vez em quando, o Rafael Ueta. Você compra cenoura? Ele é um cara sensacional. Ele, às vezes, está lá com a esposa dele, né? E ele, enfim, encerrou a carreira, acabou, não joga mais. Quer dizer, joga aí peladas, né? Mas estou dizendo profissionalmente. E ele olha, salvo engano, ele se formou engenheiro. Ele é engenheiro civil. É isso mesmo. É isso mesmo, o Rafael Ueta, cara ele e o Carlinhos, sensacional. lateral esquerdo. Também e atenção, hein? Vamos... Ô, Batista. Oi. Esse gol do Ueta, que foi confundido aí com o do Rodrigo Leitão, o técnico foi em 2003, aquele torneio, aquele campeonato brasileiro, que a Ponte desmanchou, né, o time. Faltava dinheiro, salário, os caras começaram a ir embora, o técnico era o Abel Braga. O time foi desmontado com o campeonato em andamento, aí usou a base e tal. Esse jogo aí foi 1-1 no Maracanã. Se a Ponte tivesse perdido, ela tinha caído. E teve esse pênalti, aí o Ueta bateu e fez. E na sequência, foi o penúltimo jogo do campeonato. E na sequência, quem tá passando aqui é o Edu Pinheiro, vou dar crédito a quem merece. Ele tem um arquivo gigantesco. E não gosta muito de ir no Google, não. O Edu gosta de papel. Ele falou, o dia que o Google for impresso, eu vou virar assinante. Já pensou? Incomparável. Oi? Edu Pinheiro, incomparável. Então, na sequência,
Desse jogo de 1-1, gol do Rafael Ueta lá de pênalti, tava 1-0 pro Flamengo, a Ponte empatou. Eu comentei esse jogo. A Ponte ganhou do Fortaleza de 2-0 no Majestoso e escapou do rebaixamento. O técnico era Abel Braga e esse gol aí que a gente tá falando dele, em 7 de dezembro de 2023 no Maracanã, foi o primeiro gol do Ueta como profissional. Tá aí, um abraço, Edu, muito obrigado aí, nosso eterno anjo da guarda. Tigrão está confundindo Thiago Leitão com Rodrigo Leitão. O Rodrigo Leitão sempre atuou na comissão técnica, passou por Ponte, Santos, Corinthians, foi professor da Universidade do Futebol. Teoria ele tem de sobra. Está dizendo aqui o ouvinte Tiago Barba. Tiago Barba está dizendo que a confusão está aí, né? O que jogou na Ponte, categorias de base, foi Thiago Leitão e não Rodrigo Leitão. Tá bom, é verdade. Bom, Batista, posso ter feito essa confusão? Posso sim. Muito obrigado ao nosso ouvinte. Sobrenome igual, né? Mas trajetória, assim, profissional e cursos feitos muito parecidos. Mas na segunda-feira, provavelmente ele vai estar na coletiva, a gente tira essa dúvida aí, se possível. Vamos aos temas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentaristas escolhem um dos temas. Vamos ao tema 1, para que o ouvinte possa acompanhar aqui também as notícias fora, né, do mundo, do universo do futebol de Campinas. Cuiabá critica a postura e diz que Corinthians não pagou a multa por Antônio Oliveira. Cristiano Dresch, presidente do clube, disse que houve, entre aspas, falta de respeito da equipe paulista na negociação com o treinador português. Deveriam ter ligado para o Cuiabá e comunicado que iriam começar a negociação com o Antônio. Em relação à multa, até agora não foi paga, ninguém entrou em contato conosco para pagar, fecha aspas. Notícia 2. Campeão brasileiro de 1987 da Copa do Brasil de 2008, e Sport Recife se juntou oficialmente a Ceará e Fortaleza e vai buscar o reconhecimento de mais um título nacional para a sua história. O objetivo dos clubes é uma equiparação do grau de importância do torneio Norte-Nordeste com a taça Roberto Gomes Pedrosa, competição realizada entre os anos de 1967 e 1970 e que ganhou o status, à época, de Campeonato Brasileiro e em 2010 foi reconhecido e homologado pela CBF. Notícia 3. Pai de Hendrick sofre racismo em jogo da seleção brasileira pré-olímpico contra a Venezuela. Brasil venceu pelo placar de 1-0 e o jogador do Palmeiras publicou nas redes sociais um vídeo de torcedores adversários fazendo gestos imitando macacos na direção do seu pai, que é o Douglas Ramos. A CBF se posicionou oficialmente sobre o ocorrido e se solidarizou com as familiares do Hendrick. Vamos lá, CH, eu começo com você. Qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Eu gostaria de falar dessa patifaria de racismo com o pai do Hendrick. Enquanto não acontecer, enquanto as entidades não legislar a favor da decência e da tentativa de coibir esse tipo de barbaridade, eu estou me referindo de paralisar a partida e de decretar perdedor do jogo a torcida que realizar esse tipo de barbaridade. Alguma coisa tem que acontecer. E se você não pegar pesado, você não vai conseguir resolver esse problema nunca. Infelizmente, até aqueles que defendem muito e aqueles que se questionam, eu sei que é muito difícil terminar, porque você imaginar que os imbecis vão deixar de existir no planeta Terra é utópico. Mas
tem que legislar de maneira pesada. Enquanto isso não acontecer, infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa barbaridade, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Da direção do Cuiabá achar que o Corinthians foi antiético, que houve desrespeito, porque procurou o treinador. Espera um pouquinho, tem a multa, não tem? O cara vai lá e fala assim, qual que é a sua multa? 1 milhão. Então, você quer trabalhar com a gente? Ah, eu quero, pô. O Corinthians projeta mais do que o Cuiabá. Então tá bom. Então vamos pra lá? Vamos. Então, peça a conta aí e fala que a multa vai ser paga. E aí o Corinthians, se não depositou, vai ter que depositar, claro. Aí o Cuiabá vem, pô, mas tinha que ter falado com a gente antes. O Cuiabá, está certo. Isso seria o melhor dos mundos. É aquilo que o CB de vez em quando fala. Existe o ideal e o possível. Ética no futebol seria o ideal, mas é impossível. Futebol é podre, ninguém respeita ninguém, é o mundo da trairagem, eu diria que é o esporte fura-olho. Ninguém respeita ninguém. Tem treinador desempregado, claro que eu não vou citar nome, que fica minando o trabalho de um que está empregado para ver se ele cai e sobra uma boquinha. Agora, se o Cuiabá está achando que no futebol existe ética, que é todo mundo tem um comportamento exemplar, igual a senhora madre superiora do colégio, meu, Cuiabá também tá vivendo em que mundo, hein? Será que ele imagina que num mundo onde é no dente por dente, olho por olho, onde todo mundo esfaqueia todo mundo pelas costas, que o Corinthians ia lá, caindo para a 2ª divisão do Campeonato Regional em São Paulo? Oi, Cuiabá, tudo bem? Sabe o que é? Eu queria ver se você autoriza eu abrir um canal de negociação com o seu treinador, mas com a anuência de vocês, porque nós estamos numa situação... Cara, esquece, né? Ô, Cuiabá, volta pro planeta. Volta pro planeta. Sai de órbita. No momento você está em órbita. Você está orbitando ao redor da Terra. Você está vendo a Terra de longe, assim, um planeta azul, pequenininho. Volta pro planeta e cai na real. Já dei a informação no início do programa, mas só na audiência rotativa do rádio, sobre essa questão da multa aí do treinador do Cuiabá. O Cuiabá emitiu uma nota dizendo que o Corinthians pagou a multa rescisória prevista em contrato no valor de R$1.040.000. Então, nota do Cuiabá, que diz: o Cuiabá informa que Antônio Oliveira não é mais treinador da equipe. O português aceitou a proposta do Corinthians e pediu desligamento do Dourado. A equipe paulista efetuou o pagamento da multa rescisória prevista em contrato no valor de R$1.040.000. Portanto, paga a multa, tudo certo, tudo ok. Vai começar então a gestão técnica do Antônio Oliveira, português, treinador português. Agora, além do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. Como é que chamou o treinador do Botafogo, de Ribeirão Preto? Também é português. Castro. Paulo Gomes. Então, Paulo Gomes e agora o Antônio Oliveira. Então, todos portugueses, a geração de técnicos portugueses no futebol do estado de São Paulo. São 19h08 em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa noite, é Cavalcante. Fala, Cavalcante. Vou te dar uma informação privilegiada. Então vai. Diz o Tigrão aí. Alô, Tigrão. Novo técnico do Guarani é o Jorginho, tá no Rio. Ele mesmo vai conseguir se inscrever por lá. Tá? Assiste já o jogo na segunda-feira. Escreve o que eu tô te falando aí, depois você me cobra. Um abraço, boa noite e bom carnaval. Opa, ótimo carnaval para você também. Aí o próprio Jorginho
Vai lá na CBF, olha que eu vim aqui fazer a minha inscrição de treinador do Guarani. O Jorginho Mas, enfim, chega lá. É. O Jorginho chega lá e fala assim: oba, tudo bem? Você lembra de mim? Ó, fui campeão do mundo, hein? 94. Deixa eu falar um negócio. Eu vim aqui se inscrever. Ô Tigrão, o Kiko mandou aqui uma mensagem. Kiko Dentista, né? Kiko Dentista. Trabalha lá na base da ponte. Então ele está dizendo: Batista, boa tarde. Rodrigo Leitão jogou no Pulo do Gato. Trabalhou na base da ponte, mas não jogou na ponte. Tiago Leitão, sim, jogou na base e fez parte da comissão técnica da ponte. Hoje é treinador na Bolívia. Abraços, Kiko Dentista, sub-20 da ponte. Obrigado, Kiko. Eu confundi então. Aí o ouvinte já tinha falado, é por isso que é legal, né? A gente, às vezes, acontece. O sobrenome é o mesmo, Leitão, mas é Tiago e Rodrigo. Mas a trajetória é muito parecida. Né? Muito obrigado ao Kiko aí pela audiência. A última vez que encontrei com o Kiko foi lá no ponto 10, viu? Ah, é? É, a hora que o Kiko foi no buffet, ele viu todas as delícias que tem lá e a qualidade dos ingredientes, da matéria-prima que o João usa. Eu vou falar para você um negócio. Eu olhei pro semblante do Kiko quando ele estava assim admirando o buffet. Ele estava mais contente do que pinto no lixo. E olha, é o seguinte, uma informação importante, porque os 100 anos do rádio brasileiro serão contados pela Escola de Samba Águia de Ouro, no Carnaval Paulista de 2024. O desfile dessa escola de samba, Águia de Ouro, tradicionalíssima escola de samba de São Paulo, será às 2h50 da manhã de domingo. Então, às 22h30, o desfile da Vai Vai, 23h35, Tom Maior, aos 40 minutos, já do domingo, Mocidade Alegre, 1h45, Gaviões da Fiel e 2h50, Águia de Ouro. Depois 3h55, Império da Costa Verde e às 5 da manhã, Acadêmicos do Tucuruvi. O nosso representante é o Carlos Henrique UCH. Estará lá no camarote VIP, né, como convidado para acompanhar. Eu recebi aqui o convite também da AESP. Recebi o convite da AESP para estar lá nesse camarote, né? Mas infelizmente não vou poder comparecer, mas nós seremos representados pelo CH. E aí, CH, qual é a expectativa? Os 100 anos do rádio que vão ser representados na Avenida. Tem chance? O enredo tem chance de abiscoitar o título ou não? Então, Batista, o Carnaval de São Paulo cresceu muito nos últimos anos, né? Tem feito escolas de samba que eram muito pequenas ficarem gigantescas, com muito investimento. Eu tenho os meus favoritos, eu que todo ano vou assistir o Carnaval lá, eu gosto muito. Tem Mocidade Alegre, tem a Mancha Verde, que é muito forte, com muito investimento, sempre a tradicional Rosas de Ouro, né? Mas eu acho que tem chance sim, tem a Vai Vai, que é tradicionalíssima, Vai Vai, que é, entre aspas, uma dissidente do bem da Gaviões da Fiel, que é outra candidata. Então nós temos aí Dragões da Real, que a cada ano que passa faz desfiles maravilhosos, mas com certeza tem chance sim, Batista. Agora eu não, confesso, vou fazer isso amanhã, eu não estudei a miúde para saber o tamanho do investimento, que está relacionado diretamente a tamanho de carro alegórico, tamanho de estrutura, número de alas, né? Então, com certeza tem chance, mas tem umas aí que são pesos pesados que devem levar o Carnaval de São Paulo. O ano passado foi maravilhoso, tenho certeza que esse ano vai ser também, Batista. Legal, tá aí, portanto, o CH que vai ver o desfile e depois, com certeza, né, vai contar tudo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E quem vai estar num dos carros lá no desfile, e entre outros, né, entre tantos outros, mas
representando a Rádio Bandeirantes, a matriz. Ele falou isso hoje no programa que antecede a gente aqui, né? Não acontece, acontece, né? Acontece. Faz junto com o Cláudio Zaidan, aliás, de forma brilhante, é o Ronald Gimenez. Porque o enredo é a história do rádio, né, Batista? Isso. História do rádio. Então vai ter muito radialista lá. Eu fui convidado também. Fui convidado para, inclusive, estar no carro Abre Alas. Ocorre que, como você me escalou para amanhã, eu vou estar concentrado hoje à noite para o jogo de amanhã, Ponte São Paulo. Então não poderia entrar na avenida a 1h para terminar o desfile 2h30. Depois a gente sai com aquela emoção toda, pilhado. Aí tem que tomar água mineral para acalmar e depois vir dormir às 8h do sábado para trabalhar no sábado. Então eu declinei do convite, mas agradeço muito. O desfile é no domingo. Ah, é no domingo? 2h50 do domingo, depois do jogo. Então, mas daí eu não consigo chegar, declinei do mesmo tempo, do mesmo jeito. Essa foi boa, viu? Também não vou, não. Essa foi... Sabe quem gosta muito do carnaval também? É o Heitor Fredo, nosso companheiro. Ele que é palmeirense de 4 costados. Passista. Não sei se vai desfilar na Mancha Verde, Tigrão, mas ele gosta muito. Passista. O samba enredo, o nome do samba enredo é Águia de Ouro nas Ondas do Rádio. Aí. Olha que legal, hein? E tem uma parte do samba enredo que é justamente o refrão, né? É gol, é gol, é gol. A torcida vai delirar, olê olá. Era feita de ouro e nosso tesouro, o dom de cantar. Sensacional, hein? Vai ser de arrepiar. Samba é forte, hein? Samba fortíssimo. Samba forte. Parece que CH, inclusive, de forma surpreendente, vai compor lá o trio de puxadores da Águia de Ouro, hein? Muito obrigado ao Luiz Arthur, que mandou o convite. Ele que é o presidente da ESP. Luiz Arthur, filho do Marco Chedi. O Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados de concessionárias do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentro desse grupo destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade e preços justos. E como o carnaval chegou, eles vão te presentear com o desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km gastando pouco. Nivus com bônus de até R$11 mil. Taos Highline com bônus de até 19 mil. T-Cross com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero. E o saldo em 24 vezes. Mas não para por aí. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois também com taxa zero. Não perca essa oportunidade. Visite a loja mais próxima de você ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Rádio Bandeirantes. 19h17 em Campinas. Só atualizando, você que ligou o rádio agora. Humberto Louser foi demitido hoje no começo da tarde. Não é mais o técnico do Guarani. Especula-se o nome do Jorginho, do Claudinei Oliveira. Outros treinadores também especulados, como Daniel Paulista, aquele mesmo que já treinou o time do Guarani, está no CRB. Mas até o presente momento, nenhum treinador foi anunciado pelo Guarani. Provavelmente deve ser anunciado algum treinador ainda amanhã. Vamos aguardar o que é que vai acontecer, né? Mas não terá condição, independentemente de anunciar um novo treinador, desse treinador comandar o time do Guarani no jogo de segunda-feira, porque não daria tempo
de inscrever, né? A CBF já fechou e vai abrir só na quinta-feira. Então o Rodrigo Leitão e também o Alexandre Pena, os dois que estão treinando o time do Guarani nesse período e que vão comandar o Bugre na segunda-feira lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. Vamos lá, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, integrantes aí da mesa da Bandeirantes, é Fernando Ponte Pretano Sumaré. A respeito do jogo da Ponte amanhã, eu acredito que a Ponte vença por 1-0 e se jogar igual jogou o último jogo aí com o Botafogo, vai fazer um belo jogo. Abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Eu sou o Gerson de Mauá. Batista, esse jogo da Ponte Preta e São Paulo vai ficar em 2-2, vai ser um jogão. Que pena que o Gé não vai jogar, viu? Porque o Gé faz a diferença, viu? O Gé sabe jogar no meio do zagueiro, viu? Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Que hora será o jogo de amanhã? A pergunta é para o Tiger. Como ficou a história dos bonés? Obrigada. Informe aí o horário do jogo amanhã, Tigrão. O jogo é amanhã no Moisés Lucarelli às 18 horas. E o boné? O boné, eu vou falar pra você uma coisa, cara. Eu recebi tantos pedidos que eu acabei declinando do fornecimento porque a fábrica não teria condições de atender a todo mundo em tempo hábil. Então fica para uma outra oportunidade. Fica para uma outra. Fica para uma outra oportunidade. Atualização sobre a lesão do tornozelo direito de Bruno Mendes. Informa Vladimir Catarino. Após passar por exames e avaliações no departamento médico bugrino, foi constatada uma ruptura do tendão de Aquiles. O atleta será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias e o tempo de recuperação é de aproximadamente 6 meses. Péssima notícia, hein? Estava torcendo desde o momento em que vi, saindo de campo, ontem, carregado por 2 funcionários do Guarani Futebol Clube, o atacante centroavante, Bruno Mendes. Tinha marcado 2 gols, tinha dado assistências também, estava num crescente. E aí vem agora essa notícia horrorosa. Uma das piores contusões a qual um atleta profissional de futebol pode se submeter, ou pode ocorrer com ele. É muito difícil. 6 meses é com bastante otimismo, Batista, porque é um local terrível, é ali no calcanhar, né, tendão de Aquiles, né? É claro que a cirurgia evoluiu muito e que Deus ilumine o Bruno Mendes e que ele volte o mais rapidamente possível. Mas você tem razão, porque, para mim, era o melhor momento do Bruno Mendes desde o seu retorno ao Guarani nesta sua última passagem, ou mais recente passagem. Intervalo, voltamos já 19h22. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br.
Se você não planeja viajar neste carnaval, a Germânica Volkswagen reservou um conjunto especial de ofertas que vai animar qualquer folião. São diversos carros disponíveis à pronta entrega com descontos imperdíveis para você cair na folia. Aproveite essa oportunidade para conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Visite a loja mais próxima de você ou acesse germanicaveículos.com.br e caia na folia. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Venha para o Carnaval Telenote, onde a sua obra dá samba com os produtos da Souvenir. Confira: tinta acrílica fosca, branca, rende e cobre muito, 20 litros, R$ 359,90. Tinta acrílica premium fosco completo, branco, 20 litros, R$ 565,90. Massa corrida, 25 quilos, R$ 89,90. Ofertas válidas até 21 de fevereiro. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenote. Vem! Acesse telenote.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telenote, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19 horas e 26 minutos em Campinas, agora no ar na lata. Responde na lata. Atenção, o comentarista Diniz destaca Ganso e Renato Augusto e diz que existe a possibilidade dos dois jogarem juntos. No seu time, Tigrão, você escalaria os dois juntos na equipe titular? Não. E você, CH? Não. Em busca da classificação às Olimpíadas de Paris, Brasil decide a vaga no domingo às 20 horas contra a Argentina. Brasil ganhou ontem da Venezuela. Joga pelo empate desde que o Paraguai vença a Venezuela, né? E aí o empate favorece desde que vença, mas vença, por exemplo, de 1-0 ou então por 2 gols de diferença. Vencendo, o Brasil estará classificado. Para você, CH, o Brasil conseguirá a vaga para Paris? Eu espero que sim, mas não aposto nenhuma ficha nisso. E para você, Tigrão, acredita na classificação do Brasil? O time está jogando muito mal, mas vai conseguir ir para Paris. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Atualmente, qual é o atleta mais bem pago do mundo? Só futebol, tá? Não vale outro esporte, só no futebol. O atleta mais bem pago do mundo. Batista, é difícil isso daí, porque muda toda hora. Eu acho que depois que foi lá para o mundo árabe, ele não teria ido para lá para ganhar nada abaixo do que uma coisa fora do normal. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. E você, CH, quem é o mais bem pago? Eu também não tenho certeza, mas eu acho que é Cristiano Ronaldo. Verdade, Cristiano Ronaldo, parabéns, vocês acertaram. Ele que está no Al Nassr, 275 milhões.
Aí é o seguinte, entre os 5, o John Ram, que é do golfe, 203 milhões é o segundo. Aí o terceiro, Lionel Messi, futebol. É 275 milhões do quê? De dólares? 275 milhões é o que está escrito aqui, né? Mas é dólar, real e é por quê? Por ano? Então, faltou informação aqui na produção, né? E o LeBron James está nessa lista tua aí ou não? Não. O LeBron James eu acho que é o atleta mais bem pago do planeta, mas não tenho certeza. Mas a pergunta era futebol, né? Futebol. Mas você já falou de... Você citou aí de outro esporte? Não, eu estava citando aqui os 5 primeiros, para dizer quantos tinham do futebol e quantos tinham de outra modalidade esportiva. É por isso que eu estava citando. Mas a pergunta para vocês... futebol. Era só do futebol. Tá bom, então deu robozão. Deu robozão, vocês acertaram. Melhor acertar do que tomar um chute na bunda. Qual é o palpite? Repita aí. Começo do programa vocês palpitaram. Jogo de amanhã, Ponte Preta e São Paulo. Pra mim, empate. E pra você, empate. CH? Oi? Empate. Tá bom, então, CH... Se a Ponte tivesse inteira, eu apostaria na Ponte, mas sem o Felipinho que foi embora e seu Gé suspenso, fica muito fragilizado o conjunto. Mas eu ainda acredito em empate e se você me desse duplo aí, eu até arriscaria. Mas é seco, é na lata, então empate. É isso aí. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Batista. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. CH não está na jornada de amanhã e sim na de segunda-feira. Um abraço pra você e ótimo carnaval. Você que vai nos representar lá na Avenida em CH. Abraço a todos, obrigado, Batista. Um abraço a você, um abraço especial para o ouvinte. Um ótimo carnaval a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. E olha só, para falar aqui a respeito da contusão, né? Terrível contusão do Bruno Mendes. É a mesma lesão que teve o Fumagalli e o Lucas Crispim. Fumagalli em 2012, Crispim em 2019. Valeu, gente. Vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora. Esporte em Debate.